estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO pela TV Mundo Maior. Então, mais uma vez, é com grande alegria que vamos atender a pauta de telespectador nosso aqui, hoje do nosso amigo Daniel Lira, aqui de São Paulo, e ele pediu que fizéssemos um programa aqui a respeito da Operação Prato. Também tivemos mais um telespectador, ele pediu que não divulgasse seu nome, pedindo também a respeito da casuística na Amazônia. Então nós podemos juntar os dois assuntos nesse programa aqui, do meu amigo Daniel Lira e desse nosso amigo telespectador que está pedindo sigilo. Falar de Operação Prato e Amazônia é a mesma coisa, né? Porque foram eventos que ocorreram na região amazônica brasileira. Detalhe, na Operação Prato, que foi desencadeada pela Força Aérea Brasileira no final da década de 70, né, na realidade se iniciaria meses antes, com um outro fenômeno ufológico que foi batizado na região de fenômeno chupa-chupa ou fenômeno chupa. Esses eventos, né, que acabariam levando a Força Aérea Brasileira, meses depois, a iniciar a Operação Prato. E o que foi esse fenômeno chupa ou chupa-chupa? Naquela região, né, amazônica, mais especificamente a região do Belém do Pará, região de Colares, começaram a surgir estranhos aeronaves intensamente iluminadas no céu. Esses veículos jogavam uma luz de grande intensidade sobre as pessoas reclamavam normalmente de agulhadas pelo corpo, né? Depois ela demonstrava sinais de fraqueza, né? Sinais quase que de anemia, né? Indisposição, e descobria-se que sangue fora retirado, né? Através desse feixe de luz, sangue das vítimas retirado, inclusive, né, pessoas que estavam descansando na rede, que é costume na região, dentro da sua casa, né? A luz penetrava pelo teto, porque lá não ocorre o tipo de construção que ocorre aqui no sul do país. Nós temos o telhado e um forro ou estuque, como é chamado, né, que não nos permite ver o telhado. Nessa região no Brasil não ocorre esse forro ou estuque. Então a luz entrava pelo telhado, né, e atingia as pessoas, novamente sentindo agulhadas, poderia ser no braço, na perna ou no tórax, mas depois vinha aquela indisposição. Nós vamos ver uma imagem aqui de uma moça. Ela passou por esse trauma, ela teve a sensação das agulhadas no peito, como se alguém com uma fina agulha espetasse várias vezes essa parte do corpo dela, né? Ela passou a ter os sintomas de fraqueza, que nós já comentamos, foi detectada a perda de sangue, né? Isso ocorreria em diversos pontos dessa região do Pará, né? E nós vamos ver aqui uma das médicas, a doutora Velaide, ela tratou de diversas pessoas assim. A princípio ela era cética a respeito do assunto, ela não acreditava que tivesse ligado ao fenômeno ufológico, até o momento que um dia, saindo ali do posto de saúde da prefeitura local, ela viu um objeto intensamente iluminado no céu, né? E ela viu que se tratava de um fenômeno não originário do nosso planeta. Detalhe curioso, né? Essas naves sobrevoavam a vila a baixíssima altitude, uma altitude extremamente baixa, né? As pessoas começaram durante a noite a soltar fogos, usar armas de fogo, disparar armas de fogo contra aquelas naves que passavam a baixa altura sobre a cidade, né? No fim acabou o pessoal da aeronáutica indo até o local, instruindo aos populares para que não fizessem aquilo. Então, isso chegou a um ponto, né, que acabou atingindo o Ministério da Aeronáutica, através dos prefeitos da região, que pediram que a nossa aeronáutica tomasse providências com relação a esse evento que estava ocorrendo naquela região. E aquela região é abrangida pelo primeiro Comando Aéreo Regional, né, aqui do nosso país, né? Ele abrange toda a região amazônica, o primeiro comando. Na época ele era comandado pelo brigadeiro Protásio, né? Nós vamos vê-lo aqui numa imagem aqui da esquerda, ele está de uniforme. E ele acabaria nomeando, né, um capitão para fazer a investigação, o capitão Uirangê Holanda, depois se reformaria com a patente coronel. Nós vamos ver também um mapa onde ocorreu a Operação Prato, na Baía de Colares, no Pará. Vamos ver aqui uma Baía do Sol, onde diversos pescadores viram objetos voadores não identificados.
E a intensidade, né, do fenômeno na região foi tão grande que os pescadores evitavam até sair para pescar. Eles ficaram com muito medo do fenômeno que estava ocorrendo na região. Então o coronel Irangê Holanda, na frente de uma equipe da aeronáutica, esteve presente no local, né? Eles ficavam acampados na cidade e durante a noite eles ficavam na mata, filmando os objetos, fotografando os objetos que vinham naquela região. Nós vamos ver aqui, né, uma imagem aqui de um objeto em forma de prato, né, que foi flagrado na região, mas na imagem seguinte nós vamos ver um disco com cúpula. Na outra imagem nós vamos ver um objeto se deslocando, a imagem está meio deformada, seria devido ao movimento do objeto. Detalhe curioso, né? Quem já viu a Amazônia sabe que é uma região extremamente densa de mato, extremamente fechada. Quando se está no solo, né, quem estiver a bordo de uma aeronave não consegue ver quem está no chão, devido ao verdadeiro cobertor verde que é a floresta amazônica. E um detalhe muito curioso, os UFOs sempre vieram parar sobre a equipe da aeronáutica. Eles sabiam onde estava a equipe da aeronáutica, parece que eles queriam ser filmados e fotografados. Então nós vamos ver mais imagens aqui feitas pela nossa aeronáutica, nós vamos ver um objeto intensamente iluminado. Uma certa noite, a equipe da aeronáutica já estava encerrando a sua atividade no local, eles haviam feito diversas fotos e filmes de UFOs naquela região, e quando eles estavam terminando de guardar o material que eles iriam se retirar, um sargento chegou para o capitão Holanda e falou: olha em cima de nós. E para surpresa deles, eles viram um objeto intensamente iluminado, que é esse objeto aqui em forma de prato, parado, ele tinha uma luz central azulada que piscava. O objeto estava tão baixo sobre a equipe da aeronáutica e era tão grande, né? A surpresa foi gigantesca, o temor também por parte dos militares brasileiros, que acabaram nem filmando, nem fotografando aquele objeto. Inclusive, né, agentes do extinto SNI tiveram no local também para acompanhar as pesquisas feitas pela nossa aeronáutica. Mas antes de nós encerrarmos esse primeiro bloco, nós vamos para o nosso quiz de hoje. E o quiz de hoje envolve realmente, né, essa operação da aeronáutica brasileira, Operação Prato. E a pergunta é a seguinte, né, em que estado brasileiro, né, se iniciou as pesquisas da aeronáutica, né, a Operação Prato? No Amapá, no Amazonas ou no Pará? Né? Se você prestar bem atenção no caso de hoje, você vai responder com extrema facilidade. Amapá, Amazonas ou Pará? Voltamos já já no nosso segundo bloco com mais Operação Prato da Força Aérea Brasileira. Então, até já. Estamos aqui para o segundo bloco do fenômeno UFO de hoje, né, com a Operação Prato, que foi uma sugestão do nosso amigo Daniel Lira, aqui de São Paulo. Tá? Então, quando você tiver sugestão de pauta ou um assunto que você queira ver tratado aqui no programa, entre em contato aqui conosco. No final do programa estaremos dando um modo que você pode nos contatar aqui. Bom, como eu estava falando no bloco anterior, né, o UFO parou sobre a equipe da aeronáutica. Para surpresa de todos ali, né, foi um choque emocional profundo. E inclusive o coronel Irangê mesmo fala que ninguém teve a reação de retirar o equipamento, as câmeras fotográficas, as filmadoras de dentro das valizes metálicas para filmar aquele objeto. E um detalhe curioso, diz que o coronel Irangê chegou a comentar que o objeto fazia um barulho similar a uma catraca de bicicleta. Né? Quando você gira para trás do pedal, né, fica aquele claque, claque, claque. O objeto fazia justamente esse tipo de ruído, né, em cima da equipe da aeronáutica. Então nós vemos aqui na imagem um objeto intensamente iluminado, né, e nós vamos ver aqui outro objeto também filmado pela nossa aeronáutica. Mas um dos eventos que marcou muito o coronel Irangê Holanda, eles já haviam feito diversas imagens, eles estavam à margem de um rio ali na região, e era comum eles verem os objetos voadores passando a baixa altura,
sobre a região, ou então, né, a baixa altura sobre a calha do rio. O objeto vinha voando muito baixo sobre as águas do rio e eles viram um objeto, né, na forma de uma bola de futebol americano. A princípio, essa nave veio na posição horizontal normal, ela acabou parando ali próximo dos militares, né, como a gente fala brincando. Detalhe curioso, depois de um tempo ela tomou a posição vertical. Outro detalhe interessante, né, eles não lembram de ter visto ninguém, né, apenas o objeto. Depois, numa hipnose regressiva, o coronel Irangê diz que na parte superior dessa bola de futebol americano, né, surgiu uma abertura, uma espécie de porta, onde um ser ficou olhando na direção deles. Detalhe, né, esse veículo deveria ser um tipo de nave-mãe, era um veículo com um tamanho superior a 100 metros, não era uma nave enorme, né? E o coronel mesmo falou, eles tinham plena noção de onde nós estávamos. E quando o objeto principiou a subir bem devagar, os militares passaram a acompanhar aquele objeto subindo lentamente em direção ao céu. Quando ele chegou numa faixa que eles calcularam de 3 km de altura, 3.000 metros, aquela nave acionou o que seriam os propulsores principais. Houve um clarão gigantesco, um estrondo violentíssimo e a nave disparou rumo ao céu, um feixe de luz branca, né, disparou rumo ao céu. Vamos lembrar de um outro programa aqui, o caso do Dr. X, né, que se você não assistiu, dê uma conferida, né, em programa anterior. A mesma coisa ocorreu quando aquela nave na França subiu em direção ao céu. Ocorre uma explosão muito forte, um clarão, né, depois aquilo se transforma num fino feixe de luz que dispara em direção aos céus. Provavelmente, talvez seja a entrada desse veículo numa espécie de hiperespaço ou portal dimensional, né, que faria com que esse objeto pudesse percorrer distâncias gigantescas, talvez a velocidades muito superiores à da luz. Isso ocorreu também nesse caso da Força Aérea Brasileira. E o próprio coronel Irangê Holanda comenta, né, que o comandante daquela nave foi uma pessoa piedosa, porque se ele tivesse acionado, né, os propulsores principais dessa nave a baixa altura, provavelmente todos estariam mortos naquela hora, né, devido ao choque, à intensidade da explosão, né, pela propulsão daquela nave, todos teriam morrido. Então o coronel mesmo fala, né, o comandante daquela nave tinha noção e não queria prejudicar nem matar ninguém, né? Daí a nave ter subido lentamente até uma altura de 3 km para depois acionar os propulsores principais. Então a Força Aérea Brasileira colheu inúmeros depoimentos na região, né, orientou aquelas pessoas a não atirar contra os UFOs, explicou o porquê, né. Como a gente sempre fala, a educação é a chave de tudo, né. Então evitou-se talvez até um confronto mais sério, orientando-se a população brasileira. Todo o material, né, que foi coletado pelo coronel Irangê Holanda foi para o primeiro Comar, né, para o brigadeiro Protásio. Depois esse material todo teria ido para Brasília, né? Então estariam nos arquivos da Força Aérea Brasileira. Hoje, né, a Força Aérea Brasileira já liberou parte desses materiais, né, da Operação Prato para a imprensa. Então a imprensa tem mostrado algumas coisas a respeito dos arquivos ufológicos da aeronáutica e da Operação Prato em si, né, dando continuidade ao assunto, mas não é apenas esse caso, né? UFOs são avistados na Amazônia com grande intensidade. Nós não temos muitos depoimentos porque o número de observadores é muito pequeno, devido a ser a grande parte do estado do Amazonas, do Pará, né, ser coberto de mata densa. Existem muito poucos moradores, a densidade populacional é muito baixa naquela região, daí o número de relatos não ser tão grande, né. Um desses casos ocorreu, né, há 2 anos atrás com um avião da TAM. Foi uma comissária que prestou depoimento. Ela pediu para que nós não dessemos o nome dela nem da tripulação do A320 dessa companhia. E essa aeronave se dirigia ao aeroporto de Belém do Pará, quando o comandante chamou até a cabine de comando. A comissária foi até lá e eles pediram que ela baixasse, né, entre os 2 assentos do piloto e copiloto e olhasse através da janela frontal do A320. Havia um UFO que estava à frente do A320. O comandante disse que aquilo já estava ocorrendo há algum tempo. E para surpresa dos 3, né, subitamente aquela nave emitiu um
feixe de luz vermelho muito fino, que entrou dentro da cabine do avião através da janela frontal, atingiu o piloto no peito, cruzou, né? Ela estava no meio, ela recebeu aquele feixe de luz também no peito, cruzou o peito dela, depois do copiloto, depois aquele feixe de luz foi recolhido. Ela descreveu como aquele sensor, né, de caixa automático, quando nós colocamos uma conta para pagar, desce aquele fino feixe de luz, né, e em seguida aquilo desaparece. No caso da nave, ela recolheu aquela luz vermelha. O efeito sobre o copiloto e o piloto foi curioso. Eles, no dia seguinte desse avistamento, eles passaram a ter preocupações ecológicas, humanitárias, que eles não tinham antes. Foi muito curioso. Não sei se o feixe de luz despertou aquilo ou causou aquilo. Ela falando, disse que nunca mais queria ver aquilo no céu, que ela ficou com muito medo que o objeto fosse derrubar o avião, coisa que não aconteceu. Esse é um detalhe de um UFO visto naquela região. Agora nós vamos falar aqui do Clube Amigos da Boa Nova. Você quer nos ajudar, participar aqui do crescimento da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio? 0800 12 18 38, você vai ter todas as informações de como se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Surpresas, brindes, eventos exclusivos. Né? Você se associando. A tua mensalidade, pequena mensalidade, você pode escolher quanto você quer dar de mensalidade, pagar de mensalidade, né? Você vai estar nos ajudando a fazer cada vez melhor os programas aqui da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio também. Né? Espero que tenha agradado meu amigo Daniel Lira de São Paulo e o outro telespectador, né, que não quis que seu nome fosse identificado. Então, os telespectadores Daniel Lira de São Paulo e o nosso amigo, que nós vamos manter em sigilo. Então nós vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos com o nosso último bloco, com resposta de quiz e no final comentar em contato aqui conosco. Então já nós retornamos aqui com o último bloco do Fenômeno UFO de hoje. Até já! Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje. Né? Vamos para a resposta do quiz de hoje, né? Envolvendo a Operação Prato. E a pergunta de hoje era: em que estado brasileiro a Operação Prato iniciou as suas pesquisas? No Amapá, no Amazonas ou no Pará? Né? Se você prestou atenção, você viu que foi no Pará, região de Colares, né? No estado do Pará. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E por que Operação Prato? Né? Porque o Brasil é o único que chama disco voador de disco voador. Essa é a realidade. Os demais países chamam de Flying Saucer, em inglês, que é pires voador. Em francês é surcoupe volante, é a mesma coisa, né? Prato voador, né? Ou platilho volante em espanhol, né? Que é a mesma coisa, né? Então, o Brasil é o único país, né, que trata o fenômeno ufológico de disco voador. Né? É uma curiosidade. Agora nós vamos para os e-mails de hoje. Né? O primeiro e-mail aqui do meu amigo Flávio Nóbrega. Né? Infelizmente aqui ele não deu, né, o local, né, o seu estado, sua cidade. E a pergunta que ele faz ele gostaria de saber se há algum curso a respeito de ufologia na visão espírita. Se positivo, onde e quando. Infelizmente, Flávio, não existe curso. Né? A doutrina espírita aborda o assunto assim, de uma profundidade impressionante. Eu não era espírita, eu me tornei espírita. Né? A ufologia me levou para a parte espiritual. Eu nunca esperava, viu, Flávio, que eu fosse ver essa área tratada no espiritismo. Quando eu peguei o livro dos espíritos, ali para mim uma surpresa gigantesca, o livro dos espíritos, a Gênese, meu amigo, olha, foi uma surpresa. Mas cursos não, né? Não existem. A doutrina espírita fala da vida em outros mundos, num aspecto extremamente profundo, fala de migração, né, de espíritos através do cosmos, né? Ou seja, né, hoje eu estou encarnado aqui, ou a equipe aqui da TV Mundo Maior está encarnado aqui, mas antes de onde nós teríamos vindo? Poderíamos ter vindo de um outro mundo encarnado aqui. Ou, né, após nós deixarmos esse planeta aqui, após a morte do nosso corpo físico, poderemos estar encarnando em outros mundos. Existe toda uma movimentação, né, dos espíritos através dos múltiplos planetas do universo. É um negócio muito bonito. Se você não conhece, viu, Flávio,
adquira o Livro dos Espíritos, dê uma olhadinha nas questões de 55 a 59, de 172 a 188, você vai ver que coisa maravilhosa está escrito ali. E olha, a gente na ufologia se depara claramente com isso, tá? Inclusive em hipnose. Então o curso não existe. Se você puder, meu amigo, nós vamos estar fazendo um evento, se você for aqui de São Paulo, né? No dia 25 de outubro, né? Um domingo, nós estamos fazendo lá no Centro Espírita Ramatiz, né? Fica na rua, se eu não me engano, acho que é José João Horst. É uma travessinha da Sesefredo Fagundes. Você vai até ali, né? Ela fica na altura do 410, no comecinho. Você vai até lá, nós vamos fazer um domingo o dia inteiro, inclusive com a visão espírita também da ufologia. Né? Você indo até lá, nós estamos pedindo, não tem ingresso, meu amigo, é absolutamente gratuito. Tá? Nós pedimos apenas uma doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível. Né? Você vai ali até o Centro Ramatiz, vão ser 5 ou 6 palestrantes, vai ser o domingo inteiro, vamos fazer uma mesa redonda para tirar dúvidas, quer dizer, vai ser um domingo inteiro ufológico, inclusive com a visão espírita, tá bom, meu amigo? Então o curso não tem, mas se você quiser, nesse evento que nós vamos fazer no dia 25 de outubro, no Centro Espírita Ramatiz, né, você será muito bem-vindo, meu amigo, tá ok? Então, olha, informações aqui ou no programa Fenômeno UFO da Rede Boa Nova de Rádio também estaremos trazendo maiores detalhes desse evento ufológico do dia 25 de outubro, tá bom, meu amigo? Então, espero ter respondido a sua questão a contento. Qualquer coisa, estamos à sua disposição aqui, meu amigo, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu e-mail aqui. O e-mail seguinte é do meu amigo William Lopes. Ele mora em Itaquaquecetuba, né? Nós estivemos lá no Centro Kardecista lá de Itaquá, na AEC, a Associação Espírita Kardecista Itaquaquecetuba. Vamos estar lá o ano que vem, se Deus quiser, lá para o mês de maio. Então você gostaria de saber se existem ideias a respeito do sistema de propulsão dessas naves, se todas avistadas até agora usam basicamente sistema de propulsão. Tá? Está nos parabenizando pelo programa, agradeço em nome de toda a equipe aqui. Olha, meu amigo, com certeza o eletromagnetismo está envolvido no sistema de propulsão desses veículos. Tá? Como é que nós sabemos disso? Pela interferência que esses veículos causam. Pelos nossos magnetômetros, muitas vezes são instrumentos para medir o campo magnético. Né? Eles saem de escala, tamanha a emissão de eletromagnetismo desses veículos. Então, com certeza, meu amigo, o eletromagnetismo é uma delas, talvez antigravitação, tá? Embora a gente não tenha certeza disso. Se todos usam isso, meu amigo William Lopes, não tem como eu te dizer isso, meu amigo. Eu acredito que a maioria deve usar esse sistema. Já foram vistos UFOs que emitiam caudas de chamas, como se fossem os nossos foguetes. Embora a velocidade fosse muito maior, o desempenho muitíssimo superior a qualquer coisa que nós tivéssemos na época ou tenhamos hoje, né? Alguns parecem emitir algum tipo de jato de partículas. Agora, a maioria que a gente tem conhecimento parece usar o eletromagnetismo. Né? Como quem tem esse tipo de nave seriam os norte-americanos na área 51, né, meu amigo? Então, talvez eles saibam, né, se realmente isso é um fato ou não. Agora, nós, né, pesquisadores de ufologia civis, não temos como te confirmar isso, meu amigo. Tá ok? Então, é o que eu posso te falar, viu, Flávio? Aparentemente, o eletromagnetismo é o que predomina no funcionamento desses veículos. Talvez a antigravitação também, viu, William? Tá bom, meu amigo? É o que eu posso te falar, tá? Aqui nós vamos agora para o e-mail aqui da minha amiga Cláudia Tavares. Existem vários filmes de ficção que relatam a existência de vida alienígena entre nós. Existe essa possibilidade? Sim, Cláudia. A OTAN descobriu isso, que existem diversas raças, não é uma não, algumas raças de seres que são idênticos ao ser humano. Eles andam aqui entre nós, são cientistas, não vêm com a intenção de nos invadir nada. Vem com o fato de pesquisar a humanidade, a civilização humana, o ser humano. Eles ficam aqui por certo período de tempo e depois vão embora. Isso é tão sério, viu, Cláudia, que a OTAN tinha medo que algum desses seres entrasse numa instalação nuclear e iniciasse uma guerra aqui. Depois a própria OTAN descobriu que esses seres são pacíficos, eles não têm a intenção de invadir a Terra
ou de iniciar qualquer tipo de guerra ou ato nuclear aqui em nosso planeta. Agora, distinguir detalhes é difícil, viu, Cláudia, porque eles não permitem ser fotografados. Eles dizem que eles têm certos detalhes fisionômicos que possibilitariam que nós os reconhecêssemos. Então eles não se deixam fotografar. George Adams, que foi um contratado norte-americano, tinha contato com seres em pleno centro de Londres e ninguém percebia a diferença. Então deve ser uma diferença muito pequena que tem que ser estudada para ser descoberta. Tá bom, minha amiga Cláudia Tavares? Mas qualquer coisinha entre em contato conosco novamente. Para você fazer isso é muito simples. Basta você acessar o seguinte e-mail, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você envia seu e-mail aqui com a sua crítica, sugestão de pauta, dúvida, né? E nós estaremos pondo em prática aqui. Então, por hoje nós estamos encerrando. Queria agradecer toda a audiência, todo o carinho que nós temos recebido aqui. Desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, com mais um programa Fenômeno UFO aqui pela TV Mundo Maior. Até lá, gente.